Como grande parte das pessoas aqui presentes sabem, o pastor Tiago está em férias. E na semana passada nós começamos uma nova série, até mesmo por ocasião dos 500 anos da Reforma. E semana passada esteve conosco o pastor Roberto. Eu quero chamá-lo aqui à frente. Ele voltou, ele aceitou nosso convite por 2 vezes. Isso assim é difícil, mas ele aceitou e nós estamos muito felizes. O pastor Roberto é pastor, um dos pastores da Igreja Plena ali em Niterói, uma igreja muito querida, uma igreja que nós temos caminhado juntos, uma igreja que nos inspira, uma igreja que nos ajudou bastante na plantação dessa igreja. E nós queremos orar pelo pastor Roberto, para que ele traga com fidelidade e autoridade do Senhor, mais uma vez a palavra dele. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque o Senhor permitiu que o pastor Roberto e sua esposa retornassem aqui a Macaé, estivessem aqui conosco em nossa igreja. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pela sua família. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor protegeu na estrada. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque ele tem aceitado o desafio de falar da tua palavra, falar do teu amor, falar do teu evangelho. Ó meu Deus, muito obrigado porque o Senhor tem capacitado o teu servo. Queremos te pedir, Senhor Deus, mais uma vez, que o teu servo fale, Senhor Deus, com autoridade dada pelo Senhor a cada um de nós, e que a tua palavra, Senhor Deus, fique gravada em nosso coração. Ó Deus, nós te agradecemos, nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. É bom estar de volta nesse intervalo tão breve, de só uma semana. Eu queria, antes de nós iniciarmos propriamente a nossa reflexão de hoje, eu queria parabenizar o Maurício e a equipe do louvor. Eu estava ali na hora da adoração, do lado da Sheila, e falando com ela sobre as músicas, e comentando músicas boas, né? Assim, com letras, com conteúdo, com afirmações verdadeiras e eternas a respeito de Deus, a respeito de nós e a respeito do nosso relacionamento com Deus, num tempo em que é tão difícil, mas tão difícil você encontrar alguma coisa que de fato sirva como música de adoração a Deus, alguma coisa que tenha beleza, porque Deus é belo, alguma coisa que tenha conteúdo, porque Deus é um oceano fundo de glória, de majestade, de poder. Hoje pela manhã, daqui a pouco vai sair a barca, tá? A buzina da barca está apitando por aí. Eu não sei se só eu que estou ouvindo aqui, mas acho que vocês também estão ouvindo daí. Hoje pela manhã, lá na Plena, nós já tivemos 2 cultos e nessa manhã nós entoamos uma música chamada Castelo Forte. Eu não sei quantos conhecem, talvez a maioria, que foi uma música escrita por Lutero em 1529. E aí a nossa banda fez uma roupagem nova lá, linda, moderna, contemporânea, mas a letra conforme o reformador Martinho Lutero escreveu, com base no Salmo 46, um texto que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, socorro bem presente na angústia. E aí os historiadores, os biógrafos de Lutero dizem que essa música nasceu de um momento devocional de Lutero nesse texto do Salmo 46, refletindo sobre esse Deus que é amparo constante, nesse Deus que é um abrigo seguro em qualquer estação, em qualquer terreno, em qualquer circunstância da vida. Ele então escreve a música: Castelo forte é o nosso Deus, refúgio nunca falha, com o seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Quase 500 anos depois, estamos nós cantando essas mesmas músicas, ou essa mesma música, sinal de que quando a mensagem é boa e bíblica, ela também é eterna. Vamos orar? Encerrando esse culto, estou brincando. Vamos orar consagrando a Deus esse momento da reflexão na palavra, porque é algo extremamente sério, relevante para as nossas vidas, definidor da semana que se inicia hoje, aquilo que viveremos, como encararemos os dias que seguem, tem muito a ver e passam diretamente por aquilo que a gente vai ouvir
de Deus e por aquilo e pela maneira como o nosso coração vai responder aquilo que recebeu de Deus. E a gente não pode dar um passo desse sem esperar por misericórdia e graça e sem oração. Então eu queria, com a sua permissão, orar mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui reunidos como parte desse teu incontável povo espalhado pela terra, Senhor. Nesse mesmo domingo em que estamos aqui reunidos, ao redor do globo, homens, mulheres, velhos, crianças louvaram ou louvarão ainda o seu nome. Pessoas renderão seu coração à mensagem do Evangelho. Gente nascerá de novo na vida cristã hoje. Corações se abrirão pelo poder do seu Espírito Santo. E estamos aqui também reunidos, Deus, com um coração cheio de expectativas, diante do Senhor, para quem já cantamos, diante do Senhor, a quem oramos agora, consagrando nosso coração, nossas mentes, nossa atenção, e pedimos, Deus, que o Senhor não nos trate conforme merecemos, mas que o Senhor nos trate de acordo com a tua graça infinita, o seu amor maravilhoso, que nessa noite em nosso meio haja manifestação de poder celestial, a sua graça nos abrace, o seu poder nos envolva, o seu amor nos encha o coração e possamos sair daqui todos carregados pela alegria de quem teve um encontro genuíno e transformador com o Deus de toda graça, através da palavra viva do Deus vivo. Em nome de Jesus nós oramos com gratidão e para a sua glória. Amém. Queridos, como nós começamos na semana passada aqui, uma reflexão dentro dessa série, Filhos da Revolução, que nasce em virtude da celebração, da comemoração do aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, que será agora, terça-feira, dia 31 de outubro. Nós iniciamos aqui na semana passada essa conversa que passou um pouco pelo acompanhamento da história, por aquilo que descortinou-se no tempo da Idade Média, que gerou então o movimento da Reforma e os seus primeiros impactos. E quando nós voltamos então os nossos olhos para a Reforma Protestante, e quando nós observamos o que motivou esse movimento de Deus sobre sua igreja, o que motivou esse movimento de Deus não permitindo que a sua palavra continuasse obscurecida no tempo, o que motivou esse movimento permitindo com que o povo de Deus tivesse novamente acesso à palavra de Deus, podendo estudá-la, viver devotadamente pela palavra de Deus. Quando olhamos então as causas para a Reforma Protestante e comparamos e contrastamos com o nosso tempo, com a nossa época, nós não temos dificuldade de reconhecer e concordar que precisamos de reforma também hoje. Aliás, um dos grandes slogans da Reforma Protestante, um motto da Reforma Protestante, foi uma frase propagada em latim. Você lê essa frase nos livros de teologia, nos livros de história, que ela diz: Ecclesia reformata et semper reformanda est. Com esse meu latim macarrônico, essa frase significa: a igreja é reformada e está sempre se reformando. O que isso quer dizer? Será que isso significa que os teólogos protestantes que vieram após o movimento da Reforma estavam ensinando que a igreja protestante seria uma igreja que de tempos em tempos mudaria, de tempos em tempos passaria por transformações, por adaptações culturais? Não é isso que essa frase significava no contexto em que ela foi cunhada. Essa frase antes tinha o sentido de afirmar que a igreja que experimentou a reforma, a igreja que foi atingida pela graça de Deus ao ponto de viver esse movimento da reforma, que era um retorno às Escrituras, uma volta do coração e do olhar e uma consideração novamente da Bíblia, das Escrituras Sagradas, essa igreja deveria ter como marca do seu caminho um constante retorno à Bíblia, um constante retorno aos pilares e aos fundamentos essenciais da fé cristã, sob o risco de, ao não fazer isso, se perder mais uma vez, se afundar em trevas morais, espirituais e religiosas outra vez. E quando nós olhamos então para a história,
quando olhamos lá para o movimento que produziu a reforma protestante, olhamos para uma Idade Média que era marcada pela presença reguladora da igreja na vida da sociedade. A igreja cristã, única igreja instituída daquele tempo, ela não estava na periferia da vida social. Pelo contrário, a igreja não estava na franja da sociedade, ela estava no centro. E a igreja era uma instituição reguladora não apenas da fé, ela era uma instituição reguladora da vida em sociedade. Ela era uma instituição reguladora da economia, era uma instituição reguladora da política. Então pense numa instituição cheia de poder. E pense em homens líderes dessa instituição central na sociedade, sendo convencidos pelo seu próprio ego constantemente de que eles também eram homens muito poderosos. Aliás, o cidadão e a cidadã comum dos dias da Idade Média olhavam para o alto clero, olhavam para os padres, olhavam para os monges, olhavam para os bispos com uma expectativa diferente dos demais. Eles eram pessoas mais elevadas, eles eram pessoas mais nobres, eles eram pessoas mais espirituais. Quando olhava-se para as autoridades religiosas daqueles dias, duas imagens claramente vinham à mente e ao coração de todas as pessoas. A primeira era uma imagem de poder. Afinal de contas, aquele homem, aquele líder, aquela autoridade fala da parte de Deus. Ele fala as palavras do próprio Deus. Ele é uma autoridade que foi instituída pelo próprio Deus. Então eu olho para ele e a primeira coisa que eu vejo nele é o sinônimo do que o poder é. E a segunda imagem que esses líderes transmitiam ao povo era a imagem da proteção. Porque alguém tão próximo de Deus, ao ponto de poder representá-lo entre os homens, era alguém diferenciado em seu relacionamento com Deus e que poderia então assim me proteger. Então as pessoas se submetiam irrefletidamente a lideranças que em muitos casos eram autoritárias, abusivamente autoritárias. E esses homens se envaideciam então e acreditavam de fato que eles eram de alguma forma dignos e merecedores de glória. Quando olhamos um pouco dos relatos da história, e eu não quero, como fiz na semana passada, me ater tanto a dados históricos aqui, mas uma coisa que é interessantíssima é quando nós percebemos os historiadores dizendo que num tempo em que a igreja era uma instituição tão central da sociedade, os seus líderes, padres, monges, bispos, eram homens de gravíssimos desvios morais. A história relata que num tempo em que a igreja já tinha determinado que padre não deveria casar-se, há registros de padres e bispos que tinham dezenas de filhos de mulheres diferentes. E com o objetivo de deixarem herança para esses filhos que eles não podiam reconhecer publicamente, mas que eram deles, frutos de casos ilícitos, estes homens não raras vezes desviavam recursos, dinheiro que era da igreja, que era destinado à causa de Deus, para uso de seu benefício próprio, de modo que no período da Idade Média, em muitas cidades e aldeias, os principais donos de terras eram padres, eram bispos, homens que teoricamente haviam feito o voto da pobreza para seguirem no ministério, para seguirem no serviço de Deus, mas não era isso que a história registrava. E essa característica de homens em busca de glória para si, essa característica de homens que gostavam da manutenção dessa imagem distante do povo, porque quanto mais admiração no olhar as pessoas têm por mim, mais fácil é para mim manipulá-las, convencê-las, dominá-las. Então eles se valiam dessa imagem de poder e eles se valiam do nome de Deus e da igreja de Deus para alcançarem glória para si, notoriedade, fama e lucro. Essa é a consequência, essa busca de glória pelo homem é a consequência natural quando se perde a referência de Deus.
E quando a gente estuda então a reforma, e como vimos aqui na semana passada, exatamente a perda da referência de Deus como centro da vida gerou uma igreja muito confusa nos dias de Lutero. Porque, como Deus havia deixado de ser uma referência, a tradição da igreja passou a ter o mesmo peso da Bíblia. E por causa disso, os reformadores, como vimos aqui na semana passada, estabeleceram a tese sola escritura, somente a Bíblia deve ter peso autoritativo e regulador da vida do homem, da mulher cristãos, não a tradição. Não devemos nos submeter cegamente à tradição estabelecida por homens ou por instituições humanas, mas seguir fielmente aquilo que nos é guiado e dirigido e apontado pela Bíblia como verdade eterna de Deus. Porque Deus havia se perdido na referência dessas pessoas, as boas obras passaram a ser necessárias para completar a fé. E para isso os reformadores também deram uma resposta que eu creio que o pastor Tiago vai trabalhar aqui dentro dessa série, posteriormente com vocês, que foi a sola fide, somente a fé. Nós alcançamos a salvação, nos é possível viver ao lado de Deus somente pela fé, fé que é posta exclusivamente em Jesus Cristo e em sua obra, de modo que o homem não tem méritos diante de Deus. O homem não pode, fazendo boas obras, alcançar justiça própria diante de Deus, porque apenas a graça de Deus nos abre os portais dos céus para a nossa salvação, e por isso os reformadores foram lá e cunharam outra tese, sola gratia, somente a graça de Deus, somente a graça de Deus é suficiente para nos revelar amor, perdão, misericórdia, nos tornar cristãos numa nova vida onde Cristo é o Senhor. Isso não é um produto da nossa decisão, porque o nosso coração estava morto em delitos e pecados. Isso é um produto da graça de Deus, que decidiu, estando nós mortos, nos dar nova vida. E por isso os reformadores lutaram, por isso eles se empenharam e por isso eles ensinaram. Num tempo em que Deus havia se perdido da referência da igreja, os santos e os objetos religiosos, relíquias religiosas, passavam a completar a obra de Jesus na cruz. Era ensinado a eles que não bastava apenas o que Cristo fez por eles um dia, e que Cristo, quem sabe, não era um mediador ou um intercessor suficiente diante de Deus. Por isso você deveria se valer da intercessão dos santos. Por isso você deveria se devotar a alguns santos que auxiliassem Jesus nesse clamor por Deus para abençoar a sua vida, para cuidar da sua vida. Era por isso, porque Jesus Cristo não era suficiente, porque a cruz já não era suficiente, que cristãos compravam vorazmente relíquias religiosas. E era cada coisa louca que era vendida. Cada vendedor autorizado pela própria igreja de Roma, que vendia pedacinhos de madeira, dizendo que eram pedaços da madeira do próprio Cristo, pedaços de pano corroído, dizendo que era o fragmento de uma roupa de algum dos apóstolos. E as pessoas compravam aquilo cegamente, de modo místico, acreditando que, estando em posse, nas mãos e em suas casas, daquelas relíquias religiosas, elas seriam então amplamente abençoadas. E eu sei que a gente vai fazendo comparações com o nosso tempo e diz, uau, século XVI, século XXI, e parece que continuam se vendendo indulgências, parece que o perdão ainda pode ser comprado, parece que a cruz não foi suficiente, eu preciso me esforçar e me empenhar para de alguma forma cativar o coração de Deus, parece que eu continuo tendo que agora usar sabonete ungido, rosa abençoada, fronha de travesseiro devido. Não é louco? Não é louco a gente perceber como essa história é cíclica, que mudou de bandeira, que já não é mais necessariamente ou exclusivamente da igreja romana ou da igreja católica, mas isso também veio visitar aqueles que se pretendem ser denominados como parte desse movimento que foi originado pela reforma, os evangélicos, os protestantes. Nesses dias do século XVI, quando se ensinava que homens e instituições eram dignos de glória, quando homens poderiam envaidecer-se porque praticam boas obras diante de Deus, quando homens podiam envaidecer-se da sua justiça própria,
quando líderes poderiam envaidecer-se pela sua imagem de poder e autoridade diante do povo, os reformadores passaram a ensinar Soli Deo Gloria. Esse é o tema da reforma que nós vamos conversar nessa noite. Somente a Deus a glória é devida. Apenas Deus é digno e merecedor de glória. Como falamos, eram dias em que homens usavam Deus. Homens usavam Deus para alcançar poder, notoriedade, glória e lucro. E é interessante porque, como falamos, nós sabemos que mesmo em nossos dias, homens ainda se valem do nome de Deus para manipular gente que Deus ama com os mesmos objetivos. Sabemos que ainda em nossos dias, e sabemos que dentro dos ditos arraiais evangélicos, homens maus, travestidos de gente piedosa, homens ímpios, que defendem um título de pastores, bispos ou apóstolos, se valem do povo que Deus ama e manipulam gente que Deus ama a ponto de enviar Cristo para morrer na cruz por eles, para que aquelas pessoas cumpram então e realizem então o seu sonho, o seu plano pessoal de poder, glória e lucro. Mas eu não quero hoje conversar com você de modo abrangente sobre o quanto a igreja evangélica do Brasil está distante dos princípios da reforma e como nós deveríamos, como igreja evangélica no Brasil, olhar para a tese Soli Deo Gloria e então experimentarmos um retorno a esse princípio. Mas eu gostaria que a gente individualizasse essa conversa hoje. Até que ponto nós também, como indivíduos, em nossas vidas, precisamos retornar ao princípio Soli Deo Gloria? Até que ponto nós afirmamos cantando que Deus é digno de glória? Até que ponto nós afirmamos em oração, Senhor, teu nome é glorioso, Senhor, toda glória te pertence, mas em nossas vidas cotidianas não vivemos como se isso fosse uma verdade? Até que ponto nós somos estes que precisam da reforma? Até que ponto nós individualmente, como homens e mulheres cristãos, precisamos retornar ao princípio, somente a Deus a glória é devida? Eu queria convidar você para ler o texto de Romanos, capítulo 11, do verso 33 até o verso 36. Ele vai ser projetado aqui, ele já está projetado aqui, o pessoal é muito competente. Romanos 11, verso 33, são palavras do apóstolo Paulo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse trecho de Romanos, ele, além de lindíssimo, como nós veremos hoje, ele marca um ponto de transição na carta de Paulo. Porque durante 11 capítulos dessa carta, o apóstolo Paulo escreve teologia. E eu não quero que você tenha aquela imagem cansada da teologia quando eu digo que Paulo escreve teologia. Porque o que o apóstolo Paulo faz aqui em Romanos não é escrever uma teologia especulativa. Não é um fazer teológico árido, seco, meramente pautado na informação pela informação. O que nós vemos o apóstolo Paulo fazendo é uma teologia viva. Aliás, como toda boa teologia deveria ser. Porque com a Bíblia aberta, estudamos quem Deus é, estudamos o que Deus fez por nós, o que Deus faz em nós e as promessas de Deus por toda a eternidade a cada um de nós. E é impossível que, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração para conhecer mais de Deus, nós lidemos com essa tarefa como quem colocou Deus num tubo de ensaio e fica ali analisando e especulando sobre ele. A verdadeira teologia dobra os nossos joelhos diante do Rei da Glória.
O verdadeiro saber de Deus nos apaixona mais pela Bíblia e nos faz vibrar na alma por causa de Deus, por quem Ele é e do que Ele faz. E é isso que Paulo faz durante 11 capítulos de Romanos. Ele fala sobre teologia, ele fala sobre tempo e eternidade, ele fala sobre as características de uma vida que é afetada pela realidade do pecado, num mundo que jaz no maligno, mas ao mesmo tempo ele contrapõe isso com as promessas da vida eterna com Deus. Paulo fala sobre história, a história de seu povo, a história de Israel, como Israel deixou de cumprir seu propósito, como Deus estabeleceu um novo Israel, incluindo inclusive o povo gentio, o povo que não era povo de Deus, na aliança com Deus, pela fé. Ele fala de história e ele fala de escatologia. Ele fala da consumação de todas as coisas. Ele fala da ardente expectativa da criação, pela manifestação concreta e final do reino de Deus entre nós. Novo céu, nova terra. Está tudo lá em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11. Paulo fala sobre justificação pela fé. Eu conversei com o Diogo essa semana e ele me disse que, não sei se em todos os PGs, parece que está se estudando sobre a justificação pela fé. Então, se você tem participado desses pequenos grupos, você sabe como o assunto é glorioso e profundo, como é denso e como é maravilhoso. E Paulo escreve abundantemente sobre esse tema. O homem injusto e pecador diante de Deus é declarado pelo Deus santo e eternamente justo como justo, não com base numa justiça que é própria do homem, não com base de alguma obra de justiça que o homem tenha feito, mas Deus, o Criador santo e justo, declara o pecador justo, tendo como base a justiça de Cristo, que na cruz nos promoveu uma troca, nos ofereceu as virtudes de sua obediência perfeita ao Pai e assumiu sobre si a condenação dos nossos pecados diante de Deus. E Paulo fala sobre isso de um modo belo e cheio de glória. Mas Paulo também fala sobre santificação. Porque talvez alguns cristãos, aprendendo sobre justificação pela fé, poderiam pensar o seguinte: ora, se Deus faz pelo homem aquilo que não depende de nenhuma ação do homem para que Deus o faça, se Deus me declara justo, se Deus me chama de filho, se Deus me ama, não com base em nada que eu tenha feito para agradar Deus, atrair o seu olhar, conquistar o seu amor, eu não preciso fazer absolutamente mais nada, porque Ele já fez tudo. Então alguns poderiam pensar, na cabeça de Paulo, não estou dizendo que ninguém aqui pensaria isso, mas na cabeça de Paulo, alguns poderiam pensar: vamos viver de qualquer jeito, porque a graça é isso aí. E aí Paulo então fala sobre santificação. E que o cristão luta, ama, anseia por uma vida de consagração e santificação, não para comprar o céu, não para comprar o perdão de Deus, não para comprar o status de filho de Deus, mas ele busca a santificação porque ele já foi conquistado, porque o céu já foi oferecido a ele, porque o amor do Pai já é imutável a ele, e é impossível que um genuíno cristão deseje responder ao amor de Deus de outra forma, senão com um amor sincero e devotado dentro do caminho que Deus aponta para ele. E Paulo fala sobre isso dentro dos primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos. E agora, antes de seguir para as aplicações práticas, ou seja, o que todo esse saber teológico, o que todo esse entendimento de Deus, da palavra de Deus, da obra de Deus, na vida da gente, na história da redenção, demanda de nós em termos práticos. Como isso modela a nossa ética? Como isso alinha a maneira como nós encaramos a vida? E Paulo vai passar a falar sobre isso a partir do capítulo 12. Ele fala dos nossos relacionamentos, ele fala da nossa vida em sociedade, ele fala da nossa postura diante do tempo e da cultura. Mas no intervalo entre aula de teologia e aplicação prática, Paulo canta. Porque eu não sei como é que está na sua Bíblia, se você está com ela aberta, mas o título na minha Bíblia, para esse bloco do verso 33 ao verso 36 é Hino de Louvor a Deus. Paulo exalta a glória de Deus. E ele faz isso através das palavras que lemos. No verso 33 ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E eu sei que a gente faz uma leitura aqui muito comedida. E eu devo fazer isso porque eu tenho a tendência
a empolgação, especialmente no tom de voz. E aí no final de tudo, jantando ou descansando, minha esposa fala para mim assim: você estava gritando? Você não estava se ouvindo? E aqui eu tenho uma boa desculpa, porque não tem retorno aqui, assim, né? Lá na Plena fica um monitorzinho aqui de retorno. Aqui eu tô, vocês entendem que vocês estão ouvindo melhor a minha voz do que eu estou me ouvindo. Então eu falo mais alto para me ouvir bem. Mas eu não consigo perceber Paulo escrevendo isso aqui, bocejando. Olha, ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento é bom, conhecimento de Deus. Paulo acabara de refletir sobre esse Deus glorioso. Paulo acabara de ensinar sobre essa obra magnífica da redenção, que não tem como base os nossos méritos, mas o amor de Deus por nós. E é por isso que ele não se aguenta. Era impossível para ele, refletindo sobre todas essas coisas, ainda que escrevendo, que ele não glorificasse ao Deus que fez tudo isso. Então ele diz: ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus, por mais que eu tenha estudado, e Paulo estudou muito, Paulo era um erudito, Paulo era um homem muito sábio. Olhando para todo esse pano de fundo e para toda essa sua obra, como não louvar a tua sabedoria que salva o pecador? Como não glorificar esse seu conhecimento que não conhece limites, que sabe exatamente quem nós somos, sabe exatamente o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós desejamos, conhece a nossa condição. Diante do Senhor está todo mundo nu, ninguém se mascara, e ainda assim, nos conhecendo, nos amou. Oh, profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, como é rico, Deus, como o Senhor é rico, por isso eu te exalto. Quão insondáveis são os seus juízos. Não se pode compreender totalmente os juízos de Deus, quão inescrutáveis, quão impenetráveis, quão em alguma medida incompreensíveis são os seus caminhos. Paulo faz eco com o profeta Isaías, que por revelação disse que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os pensamentos de Deus mais elevados que os nossos. E agora Paulo está dizendo: Deus, que homem, que sábio, que santo conseguiria conceber o seu caminho glorioso para salvar a humanidade? Quem poderia imaginar, quem poderia desenvolver, articular, elaborar um plano tão perfeito? Quem conheceu os teus caminhos? Eles são impenetráveis. Verso 34, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? O que Paulo está dizendo é: quem, por mais santo e consagrado que seja, por mais homem, mulher de oração que seja, pode afirmar que conhece a mente de Deus, e conhece tanto a mente de Deus, a ponto de poder dar conselhos para Deus diante de uma decisão? Olha, Deus, eu conheço aí o seu modelo mental, eu sei como o Senhor pensa, e aí eu queria então, diante dessa situação aqui, propor ao Senhor uma alternativa que talvez o Senhor não esteja vendo. Então eu quero que o Senhor considere meu conselho. Não é tolo pensar assim? Porque somos nós que dependemos do conselho de Deus, não Ele do nosso. Ele é o nosso conselheiro, não nós os conselheiros dele. Ainda que a gente tenha essa tendência de preencher o cheque e levar para Deus assinar. Ainda que a gente tenha essa tendência de elaborar o projeto e depois ficar ali ajoelhado falando: Deus, aprova o meu projeto, aprova o meu projeto, aprova o meu projeto, esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Que nada mais é no final do que tentar dar conselho para Deus, aquele que sabe o que é melhor para nós. E a gente tem medo de orar: Deus, faz a tua vontade e não a minha. Porque pode ser que Deus diga assim: mas a minha vontade para você não é isso. O que eu quero para você não é esse relacionamento. O que eu quero para você não é essa postura para ganhar dinheiro. O que eu quero de você não é esse desleixo profissional. O que eu quero para você não é essa mudança de cidade. E Deus vai frustrar muito a gente se Ele disser isso. Então a gente prefere levar o plano pronto. Mas Paulo está dizendo: quem pode dar conselho para Deus? Verso 35, quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Quem consegue deixar Deus em débito? Quanto custa a oferta
em dinheiro que vai impressionar Deus. Olha ali. Você viu ali, Miguel? Gabriel, você viu a oferta que ele deu? Cara, aquilo ali não é todo mundo que dá. Com aquilo ali ele comprava muita coisa e ele deu de oferta. E agora eu estou como? Eu estou numa situação aqui difícil, porque agora que ele fez isso, que ele deu essa oferta, eu tenho que atender o que ele quer. Eu tenho que dizer amém para o desejo dele. Quanto de vida consagrada é suficiente para deixar Deus em débito com a gente? Olha, Deus, você viu que eu me consagrei? Você viu, Deus, que todo mundo foi e eu não fui? Você viu, Deus, que todo mundo faz e eu não faço? Você viu, Deus, que todo mundo toca e eu não toco? Agora o Senhor está vendo, né, Deus? O Senhor veja bem se o Senhor não está míope, o Senhor está vendo, né, Deus? A gente acha que deixa Deus em débito. Deus me deve algo. Eu pressiono Ele contra a parede. Ninguém deixa Deus em débito através de algo que Ele ofereça. Nós dependemos dEle, não Ele de nós. E é isso que Paulo está dizendo. Quem primeiro lhe deu, para que Ele o recompense. E então o verso 36. Porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Toda tentativa de inverter esses papéis, toda tentativa de destronar Deus do centro da nossa vida e colocar a nossa própria vida ali no centro, fazendo com que Deus diga amém para os nossos planos e projetos e não nós digamos amém à vontade do Senhor. Toda tentativa de inverter essa história e acreditar que de alguma forma Deus depende de nós e nós não dependemos tanto dele assim. Toda essa falsa sensação que a gente tem de que é possível manipular Deus, fazer chantagem emocional com Deus, fazer birra com Deus. O Senhor está vendo, Deus? Eu orei. O Senhor está vendo, Deus? Até me voluntariar para ajudar a montar som da rede, carregar caixa, o Senhor sabe que eu tenho hérnia de disco. Até isso eu fiz, Deus. O Senhor continua. Vamos ficar assim? O Senhor vai ver, Deus. Não vou, na igreja o Senhor também não vai me ver. O Senhor vai sentir minha falta. E a pessoa pensa nisso, ainda que ela não verbalize, tá? Ela pensa nisso e quase que acha que Deus está do outro lado da eternidade, assim, ai meu Deus, eu não acredito. Ai, ela não vai ouvir o Tiago semana que vem, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a Rede? O que vai acontecer com Macaé, se esse santo não aparecer no meu culto? Toda tentativa, gente querida, de inverter esses papéis consiste em querer destronar Deus e divinizar a nós mesmos. Por isso seria muito fácil a gente ficar aqui falando da tal igreja evangélica, que tem os seus caciques que buscam glória para si, e a gente continuar com as nossas pequenas expressões de idolatria ao nosso próprio ego, a gente continuar botando Deus na franja da vida e colocando a nossa vontade no centro de todas as coisas, e nos esquecendo que a Deus, e apenas a Deus, a glória é devida. Quando a gente coloca o foco sobre nós, a coisa fica muito mais séria. Foi contra esse movimento de destronar Deus e divinizar o homem que os reformadores lutaram. E é contra isso que nós também precisamos lutar em nossa própria vida e em nossa sociedade. Sabe por quê? Porque as nossas mentes constantemente estão voltadas para nós mesmos e não para Deus. Talvez você não concorde comigo, mas eu quero propor um teste então para você. Quanto tempo Deus ocupa diariamente o seu pensamento? Eu estou dizendo que nós comumente gastamos mais tempo pensando em nós mesmos do que em Deus. Nossas mentes e corações estão mais voltados para nós mesmos do que para Deus. E se você quiser provar isso, pare para pensar quanto tempo diário Deus ocupa seu pensamento. E talvez você diga, Roberto, o problema é que, diferente de você, eu não sou pastor. Eu trabalho, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho que dirigir,
eu encaro o trânsito, eu tenho conta para pagar. Então meus pensamentos se ocupam com muitas coisas que não é só religião. Mas quem foi que disse para você, cara pálida, que pensar em Deus é pensar em religião? Esse é o principal motivo que nos tem feito lançar Deus para a periferia da vida da gente. Sabe por quê? A gente fatiou a vida, nós fragmentamos a nossa vida, criamos gavetas, e uma dessas gavetas da vida se chama religião. E na gaveta religião a gente coloca Deus. A gaveta está arrumadinha, cheirosinha, está tudo direitinho, mas é a gaveta da religião. Quando eu vou abrir a gaveta da religião, que é quando eu vou no culto, que é quando eu vou no pequeno grupo, que é quando eu vou fazer lá, vai lá, uma devocionalzinha em casa, tem que ler a Bíblia, né? Aí eu vou lá e abro a gaveta religião, tiro Deus de lá, esse Deus bacana, bonito, santo, maravilhoso, uso Deus, e aí, Deus, agora eu tenho que pagar a conta. Deus, agora eu tenho que trabalhar. Deus, agora eu tenho que fazer a mamadeira desse bebê que não para de chorar. Deus, agora eu preciso ajudar esse garoto antes que ele repita na escola, eu mate ele. Então, o senhor me dá a licencinha aqui que eu vou estudar com essa peste. E aí, o que a gente faz? A gente pega Deus, coloca dentro da gaveta de novo, fecha a gaveta religião e continua com a vida fragmentada. E com isso, ainda que não percebendo, a gente destrona Deus. Até quando estamos escutando um sermão, uma pregação, como agora, geralmente, nós somos direcionados a considerar as nossas necessidades e as nossas prioridades, ao invés de pensarmos em Deus. Por exemplo, o pastor está pregando e ele está falando sobre um texto que aponta para o poder de Deus. Deus é poderoso. E aí, você está lá escutando o sermão pensando assim, uau, Deus é poderoso. O que Deus que é poderoso pode então fazer por mim? E aí você começa a pensar assim, poxa, Deus tem todo o poder. Então, se Deus essa semana, se não precisa nem usar todo o poder dele, se Deus quiser usar 15% do poder dele, lá naquela situação que está pendente para eu resolver, vai ficar tudo uma benção. E a gente começa então a pensar, usando Deus, naquilo que Deus pode fazer por nós. E dificilmente o nosso pensamento inverte. Dificilmente o nosso pensamento deixa de ser o que Deus pode fazer por mim e se torna o que Deus espera de mim. Você percebe como é diferente? Porque a gente troca o protagonista. Quando eu pergunto o que Deus pode fazer por mim, eu estou no centro. As minhas necessidades, prioridades, vontades, minha agenda ocupam destaque. Quando eu pergunto o que Deus espera de mim, Ele é a prioridade. É sutil a diferença, mas ela é gritante também, porque os seus desdobramentos ou as suas consequências são muito diferentes uma da outra. Então Paulo diz no verso 36, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que Paulo está afirmando aqui? Tudo começa com Deus. Dele são todas as coisas. Ele é o Criador. Tudo começa com Ele. A vida que recebemos foi dada por Ele, foi criada por Ele. Porque dele são todas as coisas. Paulo está dizendo que tudo se sustenta em Deus. Tudo começa em Deus, dele são todas as coisas. Tudo se sustenta em Deus. Ou seja, por Ele são todas as coisas. Por Ele, coisas são. O que Paulo está dizendo é que Deus, o Criador de todas as coisas, é também o sustentador de tudo que existe. Da sua vida, da minha vida e de toda a criação que a gente olha à nossa volta. Tudo para subsistir depende do governo soberano de Deus. Da planta que cresce, ao alimento que chega à mesa, a habilidade intelectual de quem estuda, a capacidade motora de quem trabalha, tudo é sustentado por Deus. E tudo converge para Deus, tudo volta para Deus. É isso que significa a frase, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se Deus é assim tão central, se a gente acredita que isso aqui é verdade,
Se a gente acredita que Paulo não estava tendo um devaneio e que a palavra de Deus é de fato confiável, que a Bíblia é de fato a verdade autoritativa para a vida da gente e o que ela afirma sobre Deus é verdadeiro, então se Deus é este ser de quem nós dependemos absolutamente, porque Ele nos criou, Ele sustenta a nossa vida, e nós daremos conta diante dEle de tudo que nós recebemos dEle. Um dia prestaremos conta diante de Deus da vida que recebemos dEle como Criador. Um dia prestaremos contas diante de Deus da saúde que Ele nos deu e o que fizemos dela. Um dia prestaremos conta da beleza que Deus nos deu e como a utilizamos. Um dia prestaremos conta dos recursos que desfrutamos na vida porque Deus nos permitiu ganhar. E como nós o despendemos, como nós gastamos. Um dia nós prestaremos conta para Deus da profissão que recebemos, da habilidade intelectual que recebemos, da família que recebemos, dos filhos, dos pais que recebemos, porque tudo volta para Ele. Então, se nós temos essa consciência como algo verdadeiro, Deus então é assim, tão essencial, como nós podemos deixá-lo à margem de nossas vidas como se Ele não fosse o protagonista? Como nós podemos viver de segunda a sábado, como se nós fôssemos os autores da nossa própria vida, como se nós fôssemos os protagonistas da nossa própria história, como se tudo dependesse exclusivamente de nós, do nosso talento, do nosso sobrenome, do nosso dinheiro, do nosso trabalho, dos nossos argumentos. E a gaveta Deus a gente só vai abrir no domingo. Você percebe como é tolo fazer isso? Glorificar a Deus, reconhecer Deus como sendo Deus e centro da nossa vida, é uma imposição da razão daquele que crê, porque é impossível crer em Deus, é impossível reconhecer a Bíblia como sendo verdadeira e ainda assim jogar Deus para a margem, e não para o centro. Veja, querido, como o nosso mundo se apresenta hoje. O nosso mundo hoje é um retrato fiel das consequências desse divórcio de Deus, desse lançar Deus para a periferia da vida e não para o centro da história. Veja como nós vivemos num mundo que banaliza a vida. Veja como a vida perdeu o seu valor. Percebe como a gente é violento? Eu não sei como é que anda aqui mais ou menos o trânsito em Macaé, mas a gente vive numa cidade cujo trânsito é de Satanás, que é Niterói. O trânsito de Niterói é muito ruim. Você vai para o Rio, para a Barra, para a zona sul do Rio, flui mais. Você vai para Niterói, você desce a ponte, chegou ali em Niterói, vai passar pelo Guanabara, que também é a casa do cão, aquele mercado. Está tendo aniversário Guanabara, esse mês lá. Vocês estão muito preocupados com isso, né? Mas enfim, está tendo lá. O trânsito é horroroso. Você percebe como a gente é violento no trânsito? Chama o trânsito até de trânsito de Satanás. Percebe como a gente é violento em jogo de futebol? Se você, como eu, gosta muito de futebol, gosta de ir a jogos, eu amo ir nos jogos do meu time, você sabe como que as pessoas ficam transformadas na arquibancada. O que elas gritam, o que elas falam, o que elas desejam, o sujeito errou o passe, mas ele podia... Parece que o desejo do cara é que ele tem um câncer para cada célula do corpo dele. Ele tem ódio violento daquele sujeito. Você percebe como nós banalizamos a vida, apreciando, por exemplo, algumas exibições de violência? Você já percebeu como a gente assiste 10, 15 vezes alguns vídeos que recebemos de, por exemplo, um bandido sendo pego e linchado? E as pessoas batendo, chutando, e tem gente que assiste aquilo 10, 15 vezes, tem gente que compartilha ainda nas redes sociais e diz, é isso mesmo. A vida perdeu o valor. A gente já não tem capacidade de olhar para ali e ver vida humana. A gente banalizou a vida. Banalizando a vida, nós coisificamos as pessoas. As pessoas viraram coisas.
E sabe qual é o problema de quando pessoas viram coisas? Coisas têm preço. E a gente começa a viver acreditando que as pessoas também têm um preço. Sabe qual é o problema de quando pessoas se tornam coisas? É que nós passamos a utilizar as pessoas como nós utilizamos as coisas. E coisas quando não nos servem mais, coisas quando não mais nos dão prazer, coisas quando já não são úteis para nós, a gente troca, a gente joga fora, a gente descarta. E nossos relacionamentos interpessoais se tornaram relacionamentos descartáveis, porque nós temos jogado Deus para a margem da vida. Nós temos desaprendido a enxergar a vida a partir da verdade de Deus. Olha para as famílias. Olhe para como as famílias estão dilaceradas. Homens e mulheres não conseguem entender mais a vida de casamento. Não sabem discernir os seus papéis. O sujeito não consegue amadurecer ao ponto de ser um homem casado e não um adolescente que faz sexo com uma mulher oficialmente. Aquela mulher não consegue perceber-se como uma esposa casada, mas tenta ser ainda a menina mimada. Os filhos estão completamente perdidos e desorientados em lares emocionalmente instáveis. Filhos que não conhecem mais limites, são pequenos imperadores, eles podem tudo em qualquer lugar, em casa, na escola, na igreja, não tem limite, quer subir, sobe, quer pegar, pega, quer rabiscar, risca, depois alguém vai dar jeito, porque meu reizinho não pode ser frustrado, minha princesinha não pode ser frustrada, e a gente não sabe que vida vai vir aí na frente. A gente não sabe que sociedade está chegando aí, com essas crianças que não podem ser frustradas, tornando-se adultos, que inevitavelmente serão frustrados na vida, porque a vida frustra a gente, porque a gente não recebe tudo que a gente quer, porque a gente não conquista tudo que a gente sonha. Famílias dilaceradas. Olha para a nossa sociedade e veja como Deus não está no centro, mas o dinheiro está. Você já percebeu como nós temos, como a sociedade tem uma relação redentora com o dinheiro? É uma relação religiosa, porque as pessoas acreditam que pelo dinheiro vale todo e qualquer sacrifício, porque ela acredita que um dia o dinheiro recompensará todos os esforços e todos os sacrifícios que ela fez. Então, em nome do dinheiro vale mentir, em nome do dinheiro vale perder reputação, em nome do dinheiro vale perder casamento, em nome do dinheiro vale distanciar-se emocionalmente dos filhos, em nome do dinheiro vale trocar de cidade quantas vezes forem necessárias, porque o que está no centro da vida da gente é um número, é um alvo, é um objetivo, e o dinheiro se tornou o nosso Deus. E assim como Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, ninguém pode servir a dois senhores, ou serviremos a Deus, ou nos devotaremos ao dinheiro. E as pessoas, ainda que se dizendo céticas, como muita gente se diz no nosso tempo, ou espiritualmente livres, abertas espiritualmente, vivem de modo devotado ao dinheiro, consequência da descentralização de Deus na vida da gente. Mas Paulo está dizendo, dele, por ele, para ele são todas as coisas, e por causa disso, a ele somente, a continuidade do verso 36, seja a glória para sempre. Amém. A ele então, a Deus então, a esse Deus que tudo criou, que tudo sustenta e para quem tudo volta, a Ele e só a Ele, seja toda a glória. É por isso que o orgulho humano, que desconsidera Deus, é tão ofensivo. O que é nosso que não seja de Deus primeiro? Faz essa pergunta ao teu coração. O que é teu que não seja de Deus antes? O que você pode falar assim, não, isso aqui eu conquistei e Deus não tem nada a ver com isso. Sabe por quê, Roberto? Quem foi aprovado nesse concurso fui eu. Eu sei a quantidade de finais de semana de sol, em que todo mundo saía para curtir, todo mundo saía para aproveitar, e eu ficava trancado num quarto com uma luminária e livros abertos e fazendo resumos e mais resumos, porque o meu objetivo era passar nesse concurso. Se Deus não tivesse te dado habilidade intelectual, o que aconteceria com você? Se Deus não tivesse te dado saúde, quem seria você? Seu nome te mantém? Seu dinheiro você não dependeu de Deus para conquistar? O que é nosso que não seja de Deus primeiro? A partir da reforma, a igreja protestante passou a afirmar e a ensinar que o grande propósito do ser humano é glorificar a Deus. Vários documentos cristãos ao longo da história foram redigidos que tinham
essa tônica de ensinamento. O objetivo supremo da humanidade, criada por Deus, é glorificar ao seu Criador. Não é glorificar a um Deus fraco que a gente constrói conforme a nossa imagem e semelhança. Não é glorificar a um Deus falso que se contenta em não tocar todas as esferas da vida da gente. Como se fosse possível dizer para Deus: Deus, olha só, na minha vida profissional e na minha vida espiritual, eu gostaria muito que o Senhor governasse. Mas na minha vida sexual e na maneira como eu ganho e gasto dinheiro, por favor, não se meta, porque eu sou bom nisso. Pode deixar que eu dou conta. E essa pessoa talvez acredite que do outro lado da eternidade está Deus dizendo assim: amém, filho, seja feito conforme a sua vontade. Esse é o falso Deus. Esse é o Deus que a gente cria. Esse é o Deus que a gente modela de acordo com o nosso bem-estar e prazer. Mas quando nos aproximamos da revelação de Deus, conforme a Bíblia nos apresenta, foi o que Paulo fez em Romanos, nos 11 primeiros capítulos. Conforme Deus vai sendo descortinado para nós pela sua palavra, e conforme a gente vai percebendo que Deus é de fato amável, que Deus é de fato desejável, que Deus é cheio de misericórdia, que Deus é gracioso, e nós vamos então conhecendo Deus e contemplando Deus, naturalmente somos conduzidos, como Paulo foi conduzido, a adorar a Deus e a exaltar a glória dele em nossas vidas. Eu te pergunto, você ama glorificar a Deus? E glorificar a Deus aqui não é dizer glória a Deus no meio de um louvor, nem numa oração. É isso que a gente está falando sobre entender que Deus ocupa o centro da vida e a missão da nossa vida é glorificá-lo sobre todas as coisas e em todas as áreas. Esse projeto e esse chamado, glorificar a Deus, é algo que você ama ou isso soa para você como um peso? Porque a gente ama um monte de coisa. Um monte de coisa, legítima e não tão legítima assim. Dentre as coisas que amamos, nós amamos glorificar ao nosso Deus? Você tem prazer em viver para Deus, mais do que para qualquer outra coisa ou pessoa? Compreender que a Bíblia te apresenta um modelo de vida cristã e que você é convidado pela graça de Deus a seguir essa vida. Esse projeto de vida cristã autêntica é algo que produz prazer na sua alma. Você sente alegria por ver a sua mentalidade sendo moldada pelo céu, à medida que busca glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida? À medida que você olha para a tua história com Deus e fala, realmente, eu não sou mais o mesmo homem, eu não sou mais a mesma mulher. E não, a minha transformação não se deu pela imposição rigorosa de uma autoridade religiosa fora de mim. Não foi um líder que disse, ou você muda, ou você muda, ou você muda, ou você está fora. Essa deve ser a sua roupa, esse deve ser o seu linguajar, essa deve ser a sua conduta a partir de agora. Isso dura muito pouco. Porque esse tipo de mudança, quando o líder frustra a gente, e ser humano frustra ser humano, o tempo todo, a gente volta para o padrão original. Agora, a transformação que é fruto da obra do Evangelho, ela é permanente. E aí você olha para a sua vida e fala, eu não penso mais da mesma maneira, eu não falo mais como falava, eu não ajo mais como agia. E perceber que então o teu coração e a tua mente vão sendo moldados pelo céu, é algo que alegra você? Perceba essas 3 perguntas que eu fiz. Eu falei sobre amor, prazer e alegria. 3 coisas que você e eu buscamos todos os dias: amor, prazer e alegria. Mas quando a gente coloca Deus diante de nós, a gente já não tem tanta certeza da resposta. Será, Deus, que viver para a sua glória é algo que eu amo? Será, Deus, que seguir o teu plano para a minha vida é algo que me dá prazer? Ou no fundo, o meu prazer continua nos meus projetos pessoais? O maior prazer, o maior deleite da minha vida está no meu programa de vida feliz, de alcance de sucesso, de prosperidade, de conquistas materiais. Isso sim me empolga. Isso sim me faz vibrar por dentro, Deus. Eu prometo que eu estou encerrando.
Estou vendo o Maurício lá na porta e fico preocupado. E eu sempre falo para Deus: Senhor, me dá moderação. Um grande pastor já falecido, reverendo Antônio Elias, morreu com 90 e tantos anos, pastor da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói. Ele costumava ir lá no seminário onde a gente estudava, falar para os alunos, e sobre a pregação ele sempre dizia assim: meu filho, é bom o povo ir embora dizendo, foi bom, pena que foi pouco, do que o povo ir embora dizendo, foi bom, pena que foi muito. Esse é sempre um risco da gente, mas eu prometo que estou correndo para encerrar. Jonathan Edwards, eu não sei se você já ouviu esse nome, um dos maiores gênios intelectuais que pisou nessa terra, um pastor congregacional, um teólogo calvinista e um dos maiores filósofos da América, escreveu certa vez o seguinte: os grandes momentos da minha vida não foram aqueles em que eu me preocupei com a minha própria vida, e sim aqueles em que eu fui levado à comunhão com Deus e contemplei a sua beleza e desejei a sua glória. Eu me regozijei e anelei ser esvaziado do eu, a fim de que fosse cheio tão somente da glória de Deus. O que esse homem está dizendo? Que aquilo que mais marcava a sua história de vida não foram os momentos em que ele buscou a sua realização pessoal, não foram os momentos em que ele correu atrás da sua própria agenda, dos seus próprios objetivos, mas foram aqueles momentos em que, pela graça de Deus, ele foi conduzido à comunhão com Deus, e estando em comunhão com Deus, ele pôde contemplar a beleza de Deus, e percebendo o quanto Deus é inquestionavelmente belo, doce e desejável, ele anelou profundamente que esse Deus belo fosse glorificado em sua própria vida, e que ele fosse esvaziado do próprio eu, para que fosse cheio, tão somente cheio, da glória do Senhor. Da glória do Senhor. O que aconteceria se nos tornássemos uma comunidade de pessoas intimamente interessadas em glorificar mais a Deus do que a nós mesmos? E eu não estou falando da igreja evangélica no Brasil. Eu não estou falando nem da igreja evangélica de Macaé. Eu estou falando de nós que estamos aqui dentro hoje, e talvez algumas pessoas da Rede nem estejam aqui hoje. E talvez você que nem é da Rede esteja aqui hoje, porque Deus te trouxe aqui, para te incluir nessa história. O que aconteceria se nós nos tornássemos uma comunidade de pessoas intimamente interessadas em glorificar mais a Deus do que a nós mesmos? Fazendo com que esse anseio por glorificar a Deus alcançasse cada esfera da vida, não só a religiosa também, fazendo com que a gente não seja religioso hipócrita, mas vivendo uma espiritualidade bíblica e verdadeira, autêntica e genuína. Mas esse desejo de glorificar a Deus alcançasse, por exemplo, a nossa vida familiar. Que tipo de marido você seria? Que tipo de esposa você seria? Que filho, que filha você seria? Se o desejo do teu coração, a partir dessa noite, fosse genuinamente viver mais para a glória de Deus do que para a glória do teu próprio coração, o que aconteceria dentro da nossa casa? Como as nossas famílias se relacionariam? O quanto de Deus nós buscaríamos juntos dentro de casa? O quanto sobre Deus nós conversaríamos com os nossos filhos e cônjuges, na hora de tomar as decisões mais significativas da nossa vida, que envolvem futuro, por exemplo? O que aconteceria se nos tornássemos uma comunidade de pessoas intensamente interessadas em glorificar mais a Deus do que a nós mesmos na nossa vida profissional? Entendendo que aquilo que a gente faz de segunda a sexta, de segunda a sábado, 15 dias seguidos, 21 dias direto para quem trabalha embarcado, antes de trabalho pelo trabalho, antes de enfado pelo enfado, antes de trabalho para se ter dinheiro no final de um mês e pagar contas e sustentar a vida, é uma vocação. Entender que ali, trabalhando, eu estou diante do Rei de toda a glória, que espera ser glorificado por mim, através do que eu faço no trabalho. E se você acha que glorificar a Deus no trabalho é dar testemunho da fé cristã no trabalho, você está equivocado, porque não é só isso. Você pode dar bom testemunho da fé cristã, principalmente trabalhando direito, fazendo o que é devido, fazendo além do esperado, com empenho e dedicação, como o próprio apóstolo Paulo diz, como quem trabalha para Deus e não para homens. O que aconteceria na nossa vida profissional?
A reforma protestante, queridos, foi chamada de revolução. Por isso que está aqui o tema, não está aqui o tema agora, mas tem um tema aqui, filhos da revolução. Ela foi chamada de revolução exatamente em virtude dos seus desdobramentos no mundo. Sabe? Por onde passou a reforma protestante, houve progresso profissional. Porque as pessoas começaram a trabalhar para a glória de Deus. E trabalhando para a glória de Deus, elas se doavam mais ao trabalho. E doando-se mais ao trabalho, elas tinham melhor renda. Doando-se mais ao trabalho, elas movimentavam a economia. E havia prosperidade para além da própria vida delas, mas na vida de outras pessoas também. Houve progresso. Por onde passou a reforma, houve progresso intelectual. Na semana passada nós falamos sobre a construção de escolas e universidades ao redor do mundo, por igrejas protestantes. Até os nossos dias, algumas das principais universidades do planeta são as universidades que foram fundadas por protestantes. Harvard, Princeton, Yale, Universidade Livre de Amsterdã. Por onde a reforma passou, houve progresso familiar. As famílias foram consolidadas, lares eram emocionalmente seguros, felizes. Por onde a reforma protestante passou, houve progresso social. Leis foram estabelecidas. O sentimento de segurança nas ruas foi ampliado porque havia temor de Deus e senso de dignidade da vida humana, cuidado com o próximo. Porque eu cuidava do meu próximo, igrejas e mais igrejas passaram a construir hospitais, asilos, orfanatos, para cuidar dos necessitados, para cuidar dos fragilizados. E por onde passou a reforma protestante? Houve progresso religioso. Sabe por quê? Homens e mulheres não se contentavam mais com um templo só. Eles queriam fazer da notícia do amor de Deus aos homens, o Evangelho de Jesus Cristo, conhecido de todos os povos. E uma paixão missionária incendiou o coração deles. E a paixão missionária dos protestantes chegou a nós, cruzou oceanos, chegou na nossa terra, nos alcançou. E estamos agora aqui, diante do desafio de entender que não somos o tipo de povo que celebra uma história registrada num museu, algo que ficou restrito ao passado, mas somos parte de um movimento que é a Igreja de Jesus Cristo, reformada e sempre se reformando, e que eu e você somos agora estes que devem levar adiante a chama, o ardor, os valores, o empenho, o zelo de buscar a glória de Deus entre os homens, em Macaé e aonde Deus nos alcançar. Quais são os limites para onde podemos chegar? Quais são os limites para Deus, de onde Ele pode nos levar? Tudo começa, queridos, e eu prometo, eu estou na minha última partezinha aqui. Tudo começa com insatisfação pessoal. Essa capacidade de olhar para o nosso próprio coração, sem que ninguém nos acuse, deixando que a luz de Deus ilumine o nosso interior e então perceber se estamos satisfeitos com aquilo que temos feito de Deus na vida da gente ou não. Não dá mais para viver deixando Deus na franja da história. É loucura, é estupidez. Saber que o contrário é verdadeiro e continuar vivendo como se nós estivéssemos no trono da história. Retorne seu coração aos fundamentos da fé. Sobretudo, aplique a sua vida em glorificar a Deus sobre todas as coisas. E aguarde grandes resultados. Assim como os reformadores vislumbraram grandes coisas, Deus, por sua graça, nos permitirá ver grandes coisas. Deus, por sua graça, permitirá que essa igreja veja e viva grandes coisas, mas você, individualmente, na sua casa, com a sua família, no seu ambiente do trabalho, também veja grandes coisas feitas por Deus, através de você e por você. Amém? Você pode ficar de pé? Quero orar com você antes de passar a palavra. Senhor, Tu és o Rei da Glória. O Senhor é o único digno de adoração, exaltação, honra, glória e louvor. Quem somos nós? O que nós temos? O que nós fazemos que não dependa do Senhor, que não venha de Ti? Então, Deus, livra-nos da tolice de viver não reconhecendo o lugar central de Deus na vida da gente. Livra-nos da tolice de viver uma falsa religião
uma falsa espiritualidade, que não considera Deus como aquele de quem todas as coisas são recebidas, aquele que sustenta todas as coisas e para quem todas as coisas voltarão um dia. Ajuda-nos, Senhor, a amar, glorificar o Senhor. Ajuda-nos a ter prazer no projeto de vida cristã que a sua palavra nos apresenta. E nos ajude, Senhor, a ter alegria em ver a nossa mente e coração num tempo tão contrário e adverso a este, a ver a nossa mente e coração sendo moldados pela tua verdade, pela sua palavra e pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém.